Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de novembro de 2025, quinta-feira, louvado seja o Senhor. Estamos juntos mais uma vez para o nosso tempo devocional. E os textos que temos nesta manhã serão usados por nós, ainda em outras também. Esses textos estão no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos de número 2 e 4. Capítulo 2, versos 23, o 26, depois o 4, capítulo 10. Então, leiamos aqui. Atos 2, 30, 23 e 36. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Agora o verso de número 36. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora o capítulo 4, verso de número 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome, é que este está curado perante vós. Nestes três textos vemos aqui uma dura carga de Lucas, escritor do livro de Atos dos Apóstolos, contra os judeus, falando de forma direta, pesada, da sua ação contra o Senhor Jesus. E aí nós vemos que essa ênfase envolve o aspecto ligado à cruz. Todas as religiões, praticamente elas todas, de alguma forma têm algum símbolo ou alguns símbolos. O cristianismo não fica fora disso. Seja o pão e o vinho na Eucaristia, na ceia do Senhor, seja o símbolo da pomba em relação à pessoa do Espírito Santo, enfim, e, é claro, evidentemente, a cruz, ou seja, o crucifixo, como o Senhor Jesus ali estampado, pregado, ou seja, a cruz em si, limpa, sem a figura crucificada de Jesus. De fato, a cruz tornou-se um símbolo muito forte, identificando assim o cristianismo. Mas a cruz em si, dentro da realidade da religião cristã, dentro do cristianismo, ela aponta para alguns significados e revelações bastante profundos. E é nesse sentido que vamos trabalhar as nossas devocionais, provavelmente as próximas 2 ou 3, falando sobre o significado e as revelações da cruz dentro do cristianismo. A primeira revelação que temos, ou a cruz revela de forma bastante clara a perversidade humana, a maldade do coração humano. O instrumento da crucificação, ou a cruz como um instrumento de punição, não é algo que esteja ligado ao cristianismo em princípio. Isso faz parte da cultura dos povos desde a sua antiguidade, quando, por exemplo, Moisés coloca de forma escrita aquilo que era, de certa maneira, costume. Ele diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, aquele que é crucificado é visto como alvo de maldição. Os povos antigos, portanto, tinham, de alguma maneira,
de alguma forma, esse modo de punição. Então, a cruz revela, de fato, a perversidade humana desde os tempos mais primeiros, mais antigos, deixando claro que o ser humano tem uma capacidade imensa, terrivelmente grande, de gerar sofrimento, de causar dor. A cruz era, e ainda tem sido, um instrumento de tortura para infligir dor, mas não só dor física, dor emocional, humilhação, para tentar quebrar o ânimo, a percepção que o indivíduo tem da sua própria dignidade. Vemos que isso fica revelado claramente, seja na comunidade de Israel, naqueles dias de Jesus, né, com o ódio manifesto dos religiosos, levando Jesus a ser supliciado pelos romanos, por meio da cruz, dos próprios romanos, seus soldados, que não apenas crucificaram Jesus, mas flagelaram Jesus. Havia prazer sádico em flagelar, em machucar, em fazer com que o indivíduo sofresse pesada e terrivelmente. O próprio povo em geral, ali no contexto da crucificação, com seu sadismo, satisfeito, feliz, vibrando com aquela situação da crucificação. As execuções públicas, mesmo que não fosse por meio da cruz, fosse enforcamento, fosse degola, enfim, a guilhotina, o povo se aglomerava e vibrava, jubilava. Aquilo gerava um prazer diabólico, demoníaco no ser humano. E a cruz revela essa maldade, essa perversidade no coração do ser humano, do indivíduo. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a cruz revela exatamente isso. Um pecado que está arraigado no coração humano. Um pecado que está presente de forma entranhada na nossa estrutura, no nosso DNA, na nossa genética como ser humano. É muito raro você ter um outro animal, mesmo um mamífero, que tenha uma espécie de prazer nesse sentido. Poder-se dizer, mas isso é uma forma de punir um crime horrível, hediondo. Então, seja hoje em dia, injeções letais, enforcamento ainda, cadeira elétrica, etc. Não importa qual seja. No caso aqui, o que está envolvido ali não é um instrumento de retribuição da justiça ao indivíduo, mas sim a manifestação da sua maldade. Graças a Deus, porque o Senhor fez com que aquele ato de maldade, de vileza, de tortura, de sadismo, infligindo tanto sofrimento, a Jesus fosse transformado em instrumento de graça, bondade, misericórdia, salvação. Deus nos abençoe para que nós não nos deixemos seduzir por estas formas tão bizarras, tão hediondas de manifestação
da vileza, da perversidade do ser humano. Que o Senhor nos livre disso, para que possamos viver de maneira a abençoar e não amaldiçoar. Que assim seja. Amém. Amém.